pornografia, fofocas, sexo fora do casamento, fumo, consumir bebidas alcoólicas, se controlar para não brigar no trânsito, sei lá, coisas ruins que estão te afastando de Deus. E você quer ser diferente, você não quer fazer mais isso, mas é muito difícil. Você luta contra isso há anos, mas Jesus prometeu: busque a Deus e não se aproxime do diabo. Fuja, abandone, dê o primeiro passo. Pode até doer no início, mas a cura vai acontecer. O Código Aberto está no ar. Oxe, já começou o Código Aberto aqui na TV Novo Tempo. Para você que está em qualquer lugar do Brasil assistindo a gente, começou mais um programa dessa temporada sobre reavivamento e reforma. E o título do nosso programa de hoje é Reforma, a vontade de crescer e mudar. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que talvez você tenha que começar a abandonar para se aproximar cada vez mais de Cristo. Muito bem, você sabe, eu não estou aqui sozinho, não estou, porque eu sempre tenho ao meu lado a Liga da Esperança, que hoje está meio circense, e você fala, como assim? Não estou entendendo isso. Começo com ele, o engolidor de rapaduras, porque é mais doce do que espada, Geivson Ludogério. Eu tenho um recorde mundial, Leite. De engolir rapadura de uma vez só? É mesmo? Foi uma só. Uma só, entendi, é porque é doce demais para comer mais de uma, tá louco. Ao lado de GG está ela, que não faz mágica, mas encanta com a voz, Etienne. Obrigada, oxe, obrigada. Muito bem. Oxe aí. Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, obrigada. Muito bem, e ao lado da Etienne está ele, que é o domador de jacarés, porque em Campo Grande Leão está em falta, Pastor Binho Oliveira. Crocodilo Dandy, né? Tá certo, um grande abraço, gente. Muito bem, ao lado do Pastor Binho está ele, o homem de aço campineiro, Luca Mendes. Ficou bonito, cara. Puxa vida, aqui, ó. Eu tô achando que ele tá meio que puxando a sardinha. Você acha que eu tô puxando sardinha do Luca? É porque ele é grande. Você tá com medo dele. Não, ele não vai bater em mim. Alguma coisa medo contra dele. os pequenos. Muito bem, e por último, ela que faz malabarismos para ser uma grande profissional e esposa, Flávia Mendes. Oi, gente. Muito bem, está apresentado o Código Aberto mais uma vez aqui, a nossa Liga da Esperança. E você em casa pode interagir com a gente, mandar abraço pro pessoal aqui da Liga, mandar abraço para quem você quiser, enfim, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT e também pelo Facebook, Código Aberto. Fala com a gente, e falando em falar com a gente, em mandar abraço e uma série de coisas, eu quero mandar 2 abraços no Código Aberto de hoje. O primeiro é pro pessoal que trabalha comigo no núcleo de jornalismo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Um abraço para todo mundo ali que é jornalista, cinegrafistas, produtores, apresentadores, enfim, pro núcleo de jornalismo da Novo Tempo e também para Denise e pro Djalma, que são aqui do bairro Paraíso de Jacareí, onde fica a Rede Novo Tempo de Comunicação. Alguém quer mandar abraço, GG? Então, Leite, eu também vou mandar um abraço pro pessoal que trabalha lá comigo, lá na União Central Brasileira, que é a sede administrativa da igreja no estado de São Paulo. Da Igreja Adventista. Exatamente. Lá em Arthur Nogueira, um abraço para vocês. Tô voltando já. Muito bem, pessoal, tem muita coisa lá em cima da tua mesa já pra fazer. Eu vou chegar lá, já vai ter uma outra pessoa na minha mesa, já tô vendo tudo já. Muito bem. Luca? Eu queria mandar um abraço ali para a Força Jovem Adventista, que se encontra ali no Facebook, a gente se encontra lá. Então, se você quiser acessar nossa página no Facebook, é Força Jovem Adventista. Curte a página, vão movimentar o Brasil em evangelismo. Muito bem. E a gente, como eu falei, o título do nosso programa de hoje aqui no Código Aberto é Reforma, a vontade de crescer e mudar. E tem a ver com mudança, abandonar algumas coisas. Você tem que deixar coisas que te fazem mal para trás para ter coisas novas que te fazem bem e ficar cada vez mais perto de Deus. E foi isso que a gente foi às ruas perguntar. Você já teve que abandonar alguma pessoa ou algum hábito porque aquilo estava te fazendo mal? Veja só. Você já teve que acabar com algum relacionamento, sei lá, amizade, namoro, ou parar de fazer alguma coisa porque estava te fazendo mal? Com certeza, namoro. É mesmo? Por quê? Cara, é sufoco. Também é no pé da gente direto. Ligando de 5 em 5 minutos. Aí, não dá mais. Acabou, já era. Tá pressionando demais. Pressionando demais. Exatamente. Puxa, Tipo o quê? tipo, relacionamento mesmo. Você tá falando de amizade ou você tá falando de namorada? Namoro mesmo. Você pode falar pra gente, tipo, tava te fazendo mal de que jeito? Ah, cansando, né? Enchendo o saco mesmo. Era muito grudenta a namorada, é isso?
Não, tava enjoativo mesmo, sabe? Era a mesma coisa, repetição mesmo. Tava na hora de mudar. É, isso aí. Ah, várias vezes, né, cara? Tipo o quê? Cara, eu vou falar de um processo que eu tô tendo que passar agora. Agora que eu tô numa rotina assim que eu tenho muita coisa para fazer em pouco tempo. Eu gosto muito de futebol, né? E o futebol, querendo ou não, você assiste o jogo, mas você se desconcentra um pouco também, fora o tempo que você gasta assistindo, acompanhando. Então você tá falando não de jogar, você tá falando de assistir. Assistir mesmo. Você é mais sedentário mesmo. Ah, eu jogo, tipo, uma vez por ano, assim. Entendi. Agora você tá tendo que parar de fazer isso pra ter um pouco mais de tempo, é isso? Exatamente. Agora, tá dando certo? Não, quarta-feira eu tive uma recaída e foi um jogo trágico, entendeu? Não valeu muito a pena. Não valeu. E eu pensei, pô, perdi 2 horas que eu podia estar lendo, que eu tinha que estar lendo mesmo, e eu fiquei vendo esse embate aí. E eu não tá cumprindo o objetivo que é me divertir, né? E aí eu olhei, pô, que fase é a minha, né? Mas... Já. Tipo o quê? Ah, traição, cara. É mesmo. Tava namorando, a pessoa te traiu e você teve que parar porque isso te fez mal, é mais ou menos isso. Na verdade, eu sugeri pra ela que a gente não começasse a namorar, mas que a gente fizesse um teste pra ver se a gente estava bem. E aí nisso ela já traiu, imagine depois, então não chegou nem a começar. Acabou antes de ter início. Sim. Tipo o quê? Olha, por incrível que pareça, eu sou adventista há uns 12 anos mais ou menos, e eu deixei de tomar café porque eu tava sentindo alguns incômodos por causa disso. Entendi. Aí você parou e aí voltou a se sentir melhor. Tá tudo certo agora. Fiquei melhor, bem melhor. Sim, Tipo o quê? um relacionamento. Tava te fazendo mal, tava te levando pra baixo? Você tava... Como é que é a situação? Assim, não precisa entrar em detalhes, obviamente, mas você não tava muito legal. Não. Cara, Não foi bom. Agora, quando você acabou com isso, a situação se resolveu? Você voltou a se sentir melhor? Foi um alívio? Qual foi a sensação? olha, foi caiu a carga, assim, senti um alívio, graças a Deus que terminei com aquele rapaz. Você sentiu muito melhor. Muito melhor. Ah, já. Várias vezes, né? Durante a vida da pessoa tem vários hábitos que você, pô, isso aqui não tá me fazendo bem, tá me consumindo muito tempo. Ou um relacionamento, né? Que consome não só o tempo, mas o cérebro, né? E tudo mais. Você tem que dar um término, né, nessas coisas. Tipo o que? Se você puder falar alguma coisa que você já teve que parar de fazer porque tava te consumindo da forma errada. Olha, relacionamento. Uma vez eu parei, né, cara? Não dá certo. Isso aqui tá me estressando demais. É um bom exemplo, né? Já é válido. E que mais? Outra coisa que tenha acabado? Várias coisas. Tanta coisa, sei lá. Você já teve que deixar algum relacionamento ou alguma coisa que te fazia mal pra trás? Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, compartilha a sua opinião com a gente. O nosso perfil no Twitter é @códigoabertoNT e no Facebook Código Aberto. E falando em redes sociais, agora é hora de você interagir com a gente também para ganhar o nosso código do dia, que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho, depois que eu mostrar os prêmios que você concorre, caso você acerte o nosso código de hoje. Tá aqui o CD do Luiz Cláudio, Entre Amigos, e também o livro Orações na Dor e na Alegria. Muito bem, se você quer tentar ganhar esses 2 prêmios, responda ao nosso código que está na sua tela e diz o seguinte: corre, foge, deixa isso para trás. É isso que essa palavra quer para você pelo mal que alguma coisa te faz. 9 letras e no final 2 letras que te ajudam a respirar. E aí, já descobriu o que fazer para sair do mal e ao lado do bem-estar? Tem a ver com o nosso tema de hoje. No final são 2 palavras que te ajudam a respirar. O que te ajuda a respirar, hein? Não responda. Você em casa pode tentar responder pelo Twitter, pelo Facebook. E se você souber e acertar, está concorrendo aos nossos 2 prêmios. Fazemos um rápido intervalo e voltamos já.
Código Aberto está de volta aí. Para você que é do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil e está sempre ligadinho aqui no nosso Código Aberto. Eu falei meio parecido com carioca ou não deu muito certo? Está. Tá certo. Tá certo. É. E é interessante. Estar. Yeah. Muito bem, esse R no final é um sucesso. Gosto muito do sotaque carioca. Um abraço para você que mora na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, é fluminense também. Tá tudo certo. Bom, como o nosso tema de hoje tem a ver com deixar algumas coisas que nos fazem mal para trás, eu vou jogar para vocês a pergunta que eu joguei no nosso Fala Povo aqui. Vocês já tiveram que deixar algum hábito para trás ou algum relacionamento que fazia mal para vocês? Eu deixei e eu vou agora dar uma dica que vai dar o que falar, principalmente para os homens. É mesmo? É. Eita. Então, olha agora, se prepara, porque, olha, eu tinha um problema sério, como eu já falei no programa, com mulher. Meu amigo, eu tinha um problema sério com mulher eu sempre achei a beleza feminina fantástica, né? Uma coisa alucinante. Então, para mim, era muito forte em mim. E eu ficava pensando, nossa, eu vou casar com uma mulher só. E eu ficava pensando, meu Deus. Até tem uma parte engraçada, quando eu fui casar com a minha esposa no cartório, eu cheguei assim, eu estou no começo da minha carreira cristã, vamos lembrar isso, claro. Por favor. Eu estou crescendo com Jesus naquela época, quase uns 7 anos. Eu peguei a caneta assim no cartório e eu fui assinar esse documento, mas eu fazia o movimento da caneta assim, mas não grudava no papel, meu amigo. Não grudava, eu falei, oh meu Deus, e as outras? Como é que eu vou assim, né? Que coisa louca. Resumindo, você queria pegar todo mundo, eu queria ter todas, entendeu? Então, mas é um vício, como eu falei pra você, um vício louco que o mundo te ensina. Mas agora eu vou dar uma dica que, assim, ó, eu tenho um homem na minha vida, que ele assim, é como se fosse um mentor para mim espiritual, sabe? Que é o pastor Ivan Canhadas. Um abraço para o senhor aí, para sua família. Toda vez tinha uma bomba para esse cara. E quando tinha uma bomba, que eu não tinha o que fazer, eu ia até ele lá. Então, um belo dia, eu peguei meu carro e fui até Arthur Nogueira, lá onde ele mora. Eu falei, pastor Ivan, eu preciso que o senhor me fale. Quando o senhor... Olha que bomba que eu coloquei na mão do cara. Pastor, quando o senhor olha para uma mulher bonita, o que o senhor pensa, cara? Fala para mim, explica para mim certinho o que passa na sua mente, porque eu quero aprender. Eu quero ser uma pessoa correta, eu quero amar minha esposa, o que você pensa? Como é com você? Aí ele olhou assim para mim, Luca, olha só, quando eu olho uma mulher bonita, eu vejo que ela é bonita e ponto final, acabou. Ele falou, tá, mas você está falando sério comigo? E sério também, me mostra como que você faz isso? Como, pastor? Eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero estar só com ela, só pensar nela. Luca, você não vai entender, mas olha, para de comer carne. Ele falou isso? Para de comer carne. Eu falei assim, eu olhei para a cara do jeito que você olhou para mim agora. Eu falei assim, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Mas como ele já tinha me dado uma dica antes, que foi assim, não tenho tempo para falar a dica, que foi uma coisa espiritual de acordar pela manhã, falar com Deus, estudar um capítulo da Bíblia, e eu não coloquei em prática, depois eu me arrependi. Eu falei, não, agora eu vou colocar em prática. Olha, até me arrepio, ó. Um mês depois que eu parei de comer carne. Eu sou um vegetariano hoje, muito feliz. Eu parei de comer carne. Esse desejo parou de acontecer comigo. De olhar para outras mulheres assim. Por que será que diminui o hormônio? Meu amigo, e depois eu fui estudar, realmente diminui alguns hormônios. Você começa a controlar desejos que são carnais. Então, uma dica para você, meu amigo, que se você está passando por algum problema na sua vida, olha, para de se alimentar de forma errada. Você vai ver os resultados como eu vi. Eu sou apaixonado pela minha esposa, eu amava ela já antes, mas eu queria não ser como outras pessoas, eu queria ser fiel à minha esposa, eu queria olhar para outras mulheres e falar, não, é só uma outra mulher e acabou. Olha para dentro dos meus olhos, eu não estou brincando com você. Se você fizer isso na sua vida, você vai ver os resultados. Faça uma reforma de saúde na sua vida, é uma bênção. Muito bem. E além dessa dica, tem uma que de certa forma engloba tudo, que está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Abre aí em Tiago 4, 6 a 7. Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 7. Procura aí na sua casa, a gente está procurando. Quem encontrar aqui, primeiro, pode ler. Alguém já encontrou? Pastor Binho, GG, Etienne, Flávia? A minha versão fala assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como é que você resiste a alguém? Pelo que eu estou percebendo,
primeira coisa, você tem que fugir da pessoa, né? Porque aqui tá falando que o diabo vai fugir de vocês, mas a gente também precisa fugir dele, porque se a gente quiser ficar perto dele, como o Luca falou, olha, eu tinha dificuldade com mulher, tal, olhava, tal. Se de repente ele soubesse disso, se de repente ele ia pra balada e começasse a tomar alguma coisa que mexe com a cabeça dele, ia ser muito mais suscetível ele cair em pecado ou ceder a essa tentação, na verdade. Ou seja, aqui está falando que a gente tem que submeter-se a Deus, ou seja, nos aproximarmos de Deus, e para nos aproximarmos de Deus a gente tem que fugir do diabo, tem que deixar ele para o outro lado. É mais ou menos isso? Se eu sei, por exemplo, uma pessoa que fumou muitos anos na vida, se ela sabe, o gosto está intrínseco, o desejo nas suas células, no seu corpo, se ela sabe que aquela é a tentação dela, por que ele vai ficar ali andando com pessoas que fumam, que têm os mesmos hábitos? Eu não estou falando para você discriminar as pessoas, mas é necessário mudar até mesmo a sua companhia, porque a Bíblia diz assim, as más companhias estragam os bons costumes. Você está lutando para parar de fazer algo e você fica ali contemplando e vendo as coisas, e andando com pessoas que fazem as mesmas coisas, vai ser mais difícil, né? E a palavra de Deus é fundamental, a leitura da Bíblia, porque assim, em João, 1 João fala assim, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno, porque vocês têm a palavra de Deus em vocês. Então o José, sai correndo, meu amigo. Correndo, sai correndo. Tudo para trás, né? Pastor Binha, falou alguma coisa? Eu vou ser um rapaz gentil. Por favor, Flávia. Flávia. Eu lembrei aqui de um episódio de uma moça uma menina que estava muito, muito doente, uma doença muito séria. E ela, muitos anos, ela nasceu com essa doença e com 13 anos ainda com essa doença. E, de repente, alguém chegou da igreja, ensinou ela sobre a reforma de saúde e tal. E ela, em 4 dias, ela está, assim, muito melhor, muito melhor. Aí eu fico pensando, não foi os alimentos que em 4 dias resolveram, sabe? Não foi os alimentos, porque 4 dias é muito pouco para você desintoxicar tudo e tal. Com certeza ajudaram. Mas, assim, às vezes, a gente precisa realmente querer ter uma mudança para que Jesus possa agir na sua vida. Então, não adianta, às vezes, a gente fica lá, ora, Deus, eu quero isso, e você não quer com as suas atitudes. Você tem que realmente querer, você tem que realmente tomar o passo para que Deus possa agir na sua vida. É meio que você ora assim, Senhor, por favor, me faz comer menos. Aí você vira para a geladeira e começa a pegar as coisas assim. Não tem como, vai ficar mais difícil, né? E aí tem até antes do pastor Binho falar, tem uma citação que é bem isso, que do nosso guia de estudos, fala assim, Deus não removerá pela força os pensamentos egoístas da nossa mente. Não vai arrebatar misteriosamente os hábitos prejudiciais ou prazeres secretos, mas nos convence do pecado e do que é certo. No entanto, temos que escolher. Então, ele fortalece as nossas escolhas. No final, tudo vai para o nosso desejo. No final das coisas, eu desejo mais servir a Deus ou eu desejo mais servir a minha vontade? O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 8, e eu vou ler bem rapidinho, diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É do desejo de Deus que a gente dê um passo agora e um amanhã, e um depois, aumentando. Você vê que o texto ele vai fazer um desdobramento, né? Uma coisa aqui, outra coisa. Então, a gente tem que ter essa postura. Estou reavivado, vou começar a reformar. Hoje eu faço isso, amanhã isso, e a gente vai mantendo aquelas coisas que conquistamos e vamos avançando nas outras coisas que Deus vai apresentando. E isso é fé também, né? Porque eu acredito no que a palavra de Deus diz, que Ele é poderoso para mudar os meus hábitos, para mudar a minha situação. E tem até uma história interessante no nosso guia de estudos, que ela lembra o caso
do enfermo que estava junto ao tanque de Betesda. Você pode procurar aí na sua Bíblia, está em João capítulo 5, os 14 primeiros versículos, João capítulo 5. E aí a história vai contando, né, que o homem estava ali, fazia 38 anos ao lado do tanque, e aí o que se conta ali pela história é que eles acreditavam, né, que num determinado momento a água era mexida por um anjo, e aí quem caísse primeiro na água era curado. E esse homem, ele era paralítico, não tinha o movimento das pernas, e aí há 38 anos ele estava ali do lado, só que ele não conseguia se curar, porque quando mexia a água, alguém pulava na frente dele e se curava primeiro e ele não conseguia chegar. E aí, de repente, Jesus chega para ele, vê a situação dele, e o que me chama a atenção é que Jesus vira para ele e fala assim, e isso está no versículo 6, Jesus fala assim, você quer ser curado? Peraí, tinha um personagem antigo que falava assim, você está de brincadeira, o cara tinha paciência pequena, né? Jesus chega para um homem que está há 38 anos ali do lado desse tanque, e aí pergunta, você quer ser curado? Ele podia olhar para Jesus e falar assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou aqui há 38 anos, você vai mesmo me perguntar se eu quero ser curado? Não está dando para perceber que eu estou aqui faz tanto tempo, mas não foi isso que esse homem fez. Se você reparar, muitos milagres de Jesus, ele faz essa pergunta. Você quer ver, você quer ser curado, você quer voltar à sua vida? Ele sempre faz essa pergunta para saber do coração da pessoa. Ele já sabe, mas ele quer que a pessoa revele. Exatamente. E aí que é o ponto, né? Ele teve que ter fé, que nem a gente estava falando aqui. Você precisa acreditar na promessa de Deus. Pode ser que há muito tempo você luta contra um pecado. Não sei, pode ser pornografia, pode ser dificuldade com mulheres, como o Luca falou. De repente você luta, sei lá, você tem um problema com roubar as coisas, com mentir. Tem gente que mente demais, fofoqueiro. Facilmente. Exatamente, com muita facilidade. E talvez há anos você tenta lutar contra isso e você não consegue. E aí, de repente, você olha para essa história e vê Jesus falando assim, você quer ser curado? Você quer ser curado, só que você precisa acreditar, falar assim, Senhor, me cura. E aí quando você acredita, a mudança começa a acontecer. Só que aí você precisa, todos os dias, buscar essa cura em Cristo Jesus. GG, ia falar alguma coisa? Você falou agora aí da história lá do paralítico, e você percebe que não pode existir uma mudança sem que haja uma ação, né? O paralítico, ele teve que andar, ele teve que fazer a parte dele. Aí eu lembrei de uma história que você fez uma pergunta agora, de alguma história nossa. Uhum. E eu tive faz algum tempo eu era muito workaholic, né? Eu levava o meu computador para casa e continuava o meu trabalho em casa. E a minha esposa, Kimberly, um beijo para ela, teve muita paciência, mas teve um dia que ela não aguentou mais. Ela falou assim, olha, isso aí não dá, né? E aí eu parei, eu tive que deixar o meu computador lá na minha sala, em casa agora, nada. Então, eu tive que fazer uma ação, eu tive que dar o meu primeiro passo. E é isso, a caminhada do cristão é passo a passo, entendeu? Você vai crescendo, são fases. Como disse o nosso guia de estudos, né? Você dá o primeiro passo. Jesus fala, você quer ser curado? Eu quero. Então levanta. Se você não levantar, você não vai ser curado. O Jesus podia ter falado paralítico, levanta. Ele fala assim, não vai dar não. Estou há muito tempo aqui. Amanhã você levanta. Amanhã, pode ser, amanhã eu levanto. Não, ele teve que levantar. E aí quando ele levantou, Jesus fortaleceu a escolha dele. Luca, depois Etienne. Olha só, é o que você leu aí, né? Você quer ser curado, André? Você quer ser curado, Luca? A pergunta é essa. Você quer realmente? Você quer isso? Quando eu fui lá, nossa, eu tô até vendo agora as mulheres só fazendo salada pro pessoal em casa, pros maridos. Né? Eu tô vendo já. A pergunta é, você quer realmente ser curado? Você quer realmente ser curado desse seu problema, que você sabe que tem esse problema, que está tirando a sua proximidade de Jesus Cristo, de você ser fiel a Deus? Você precisa querer. E para você querer, você precisa estar próximo. O amor de Jesus precisa te constranger. E olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu admiro muito o pastor Bulhão. Eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas eu gostaria de bater um papo com ele um dia, sabe? E eu assim, eu estou falando assim para você, porque eu estou usando esse exemplo. O amor de Jesus me constrange tanto que, se eu fosse usar, por exemplo, o Bulhão como exemplo, eu pegaria e colocaria ele, se a gente fosse almoçar, colocaria ali, eu faria de tudo para que ele me notasse. Eu faria de tudo. Eu falei, pastor, o que você está comendo aí? Eu estou comendo isso aqui. Mas por que você não está comendo isso aqui que eu estou comendo? Sabe que isso aqui faz mal, Lucas? Sabe por quê? Porque acontece isso com você. Aí o que eu faço? Eu rapidamente pego aqui, tiro do meu prato, só para ele ver que eu não estou... Por quê? Porque ele me constrange. Eu quero que ele me perceba. O amor de Jesus, ele precisa me constranger. Eu olho para Jesus e eu falo, Jesus, eu quero mostrar para o Senhor que eu te amo.
E como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A pergunta é essa. Eu estou buscando o Senhor. O que eu posso fazer mais pelo Senhor? Tem uma história na Bíblia que todo mundo conhece desde criancinha. Do filho pródigo. O filho pródigo começou a perceber, poxa, as coisas estão erradas na minha vida. A casa do meu pai era muito melhor. Eu tinha mais paz lá. Eu tinha uma vida boa lá. O que deu na minha cabeça? E ele ficou pensando aquilo. Por que eu não volto para a casa do meu pai? Eu devia voltar lá. Os empregados da casa do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Se ele não tivesse tomado a decisão de levantar e ir para a casa do pai, ele iria ficar naquele martírio o resto da vida dele. O que eu faço? Eu tô com muita saudade da casa do meu pai, né? E tal. Mas ele tem que tomar uma decisão. O querer tem que te mover. Eu enfrento algumas coisas na minha vida que eu falo assim, Deus, me dá fé, porque nem fé eu tenho. Eu sou tão fraca que nem a fé eu tenho. Que eu tenho vontade de mudar algumas coisas no meu estilo de vida, na minha vida pessoal, que eu não consigo, que eu não tenho coragem. Porque as pessoas vão, você é louca, nossa, como é que você, igual os seus amigos, como é que você vai casar com uma mulher só? Ou então, assim, algumas coisas na minha vida que as pessoas me achariam louca por tomar essa decisão. Mas por quê, Jenny? Você tem uma profissão assim e tal. Mas eu preciso ter fé e a coragem. Você fez essa pergunta através da história do paralítico, e eu me faço a pergunta todo dia, Jesus, coloca o querer em mim. Essa é a nossa oração diária, se a gente ainda não tem esse querer que move. Coloca o querer em mim, Pai. Eu preciso desse querer. O nosso guia de estudos tem uma citação bem interessante, fala assim, não espere até sentir que está curado, mas diga, creio, assim é, não porque eu o sinta, ou seja, que eu sinta que eu estou curado, mas porque Deus prometeu. Flávia? Eu penso assim, toda mudança em qualquer área dói. Não é bom mudar. É difícil, às vezes é para melhor e você sabe que é para melhor. Mas dói, porque a gente está acostumado daquele jeito. Então a mudança dói. Mas assim, eu vejo em tantas coisas, tipo, vou largar meu churrasquinho, vou largar a novela, e aí o que eu vou fazer? É dolorido. Mas assim, eu vou falar da minha experiência, de pequenas coisas que eu já mudei, entre muitas que eu ainda tenho que mudar. No final, é bom demais, é muito bom, a recompensa é muito maior. Então, vale a pena, vai doer um pouquinho, mas vai ser muito melhor, o prazer é muito maior. Então, assim, faça isso, sabe? Sinta essa dorzinha, vai passar, não se preocupa, vai passar e vai ser muito melhor depois. Pastor Bim? Perceba que a gente está já alguns sábados conversando sobre isso. Se você entende que precisa, esse é o primeiro passo. Epa, eu tô precisando. E aí eu começo a falar com Deus, Senhor, me mostra. Aí você vai na Bíblia. Aí você precisa agora testemunhar. E eu preciso testemunhar o que eu estou vivendo. E se eu comecei a viver, eu posso testemunhar no meu início, dizer, olha, eu decidi fazer isso. Então, uma coisa vai somando a outra. E você vai avançando um passo após o outro. Só que a gente às vezes fica assim, não, eu decidi. Eu creio. Senhor, eu creio. Olha, eu estou crendo. Aí orou de manhã. Mas você não programou a sua mudança. Uma dica que é muito importante é você sentar e dizer, olha, eu preciso dessas coisas. O que é que eu preciso? E colocar no papel isso. Olha, eu preciso acordar de manhã e estudar a palavra. Escrevi. Eu preciso aumentar meu tempo de conversa com Deus em oração específica, qualitativa. Anotei. Eu preciso fazer uma reforma de saúde, eu preciso fazer exercício, eu preciso beber mais água, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso me alimentar de maneira correta. E você vai anotando. Como é que eu vou fazer isso? Então você previamente se organiza para alcançar aqueles objetivos. Agora, se você fala assim, não, eu decidi, e deixa a vida me levar. Aí a vida vai levar, sim. E a gente vai estar meio desorganizado. Aí quando aparecer um momento de tentação, porque tentação não é pecado, você ser tentado não é pecado. Mas aí você não vai ter força, porque previamente você não organizou sua mente para conquistar aquilo. Agora, tem uma ideia interessante que é o seguinte, tem um verso da Bíblia que Jesus ele fala o seguinte, para aquelas pessoas, porque quando a gente fala de reforma, de mudança, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, é verdade, olha esse negócio de novela, minha mulher vê muito, eu tenho que falar isso para ela. Quando às vezes você está na igreja, né, aí o pastor fala alguma coisa lá na frente, fala, olha, isso não é legal, porque a palavra de Deus diz isso. Aí tem aquela cotoveladinha,
Viu só? Para você prestar atenção. E a gente acaba tendo esse hábito várias vezes porque a gente acaba olhando para o outro e acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo. E Jesus já falou disso na Bíblia, né? Você olha para o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. E tem um grupo de artes cênicas cristãs que eu participei durante a universidade, o Pastor Binho também, o Perspectivas Brasil, que tem uma encenação que fala exatamente sobre isso, chamada trave no olho, que às vezes a gente olha para o problema do outro e não vê o nosso. E a gente pode até falar para o outro, olha, você tem um problema, e aí a pessoa, opa, obrigado. E aí quando ela vê, ela tenta te ajudar também. Só que às vezes a gente olha o do outro e não quer mudar o da gente, a gente não quer olhar no espelho, a gente não quer olhar na Bíblia e falar, não, peraí, esse seu problema é um problema, mas o meu aqui não, o meu não é bem assim. A gente tem essa frase, não é bem assim. Bom, esse vídeo fala exatamente sobre isso, sobre a gente às vezes ver o problema dos outros e se esquecer de mudar comportamentos e coisas que estão erradas em nós. Presta atenção nesse vídeo. Será que isso está acontecendo com você? Às vezes você está olhando tanto para os defeitos dos outros, coisas que os outros precisam mudar, e realmente precisam, mas às vezes você se esquece de olhar no espelho e ver aquilo que está de errado em você, olhar na Bíblia e ver, puxa, isso aqui está errado, eu preciso fazer diferente. Pastor Binho? Além de permitir que os outros te edifiquem, te ajude a ser melhor, e aí é um foco preciso desse guia, a gente precisa aumentar, crescer. A gente, não sei o que acontece, vocês percebem isso muito nas igrejas que vocês vão. A gente tem aquela coisa assim, não, eu já oro, eu já leio a Bíblia e acha que é só isso. A parte do testemunho, não, eu estou testemunhando com a minha vida. Quanto eu escuto isso? Não, eu tenho uma vida correta. Isso é... Testemunho passivo, né? Um testemunho passivo. Passivo, exato.
eu estou tranquilo, as pessoas estão vendo que eu sou um bom cristão. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu estou bem. Só que não é isso ser cristão. Se você olhar Mateus capítulo 28, quando Jesus diz, ide por todo mundo e faça discípulos, é uma ação de fazer um discípulo. Então, isso é para mim. Os outros vão perceber? Vão, mas eu preciso me esforçar para chegar nesse estágio. Paulo disse, eu ouvi alguém comentando e fala assim, olha, você tem que ir para a igreja, mas tem que olhar para Jesus, não olha para as pessoas. Eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas também, porque as pessoas mostram Jesus. Se Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu como pastor tenho que dizer, Luca, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Lucas tem que olhar para as pessoas e dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu estou me esforçando. É um trabalho de exemplo, porque senão a gente começa a jogar a responsabilidade para outro e não para nós. E aí esse é um processo de crescimento constante. Etienne? Outra coisa interessante é que você não pode contemplar o pecado no seu coração. Se você continua assim para os outros, eu mudei isso, mas no seu coração você continua contemplando, gostando daquilo. Gente, Davi, olha o que está escrito aqui. Deus, cria em mim um coração novo. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração. E ele fala assim, por favor, não me expulse da sua presença, não tire de mim o seu espírito, me devolve a alegria da salvação e conserva em mim um espírito desejoso de obedecer. Aí é que está, o desejo de obedecer não nos é natural. Não é natural. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, nem querer obedecer, nem ter fé, nem pensar correto, nem se alimentar bem, nem parar de adulterar, nada podeis fazer. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não tinha desejo por várias mulheres? Olha a dificuldade da casa de Davi. Por que ele teve muitos problemas na casa dele? 16 mulheres. 16 mulheres, entende? E ainda queria, na sua velhice, matou o cara para ficar com a mulher do outro. Então, assim, e esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele queria crucificar a vontade dele. Ele queria um coração novo e puro. Tira de mim, Senhor, esse coração velho. Eu não quero só que o Senhor conserte costura, eu quero um novo. Eu quero o teu Espírito em mim. Então precisa haver em nós esse clamor pelo Espírito Santo. Porque só através do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Em nós não há. Você quer um coração novo? Peça a Deus e acredite que Ele vai te mudar. E como o caso do paralítico, levante, ande, comece a fazer diferente. É isso que Deus espera de você. Eu acho que é isso que você espera de você também, caso você queira uma vida nova, cada vez mais perto de Cristo, que é a única fonte de vida. Bom, como eu sempre digo, o nosso momento passa voando aqui do debate e a gente já está chegando no final desse momento. Ainda tem mais um bloco com música e outras coisas aqui no Código Aberto. Pastor Binho ainda tem uma mensagem para você. Mas antes eu quero falar para você que quer ter mudanças na sua vida, quer continuar perto de Cristo e às vezes não consegue entender direito algumas coisas na Bíblia, esse guia de estudos que está aqui na minha mão, a Bíblia Ensina para Jovens, pode te ajudar nisso. Você pode receber ele gratuitamente, sem custo nenhum. Só entra no nosso blog novotempo.com/código aberto e a gente vai enviar gratuitamente para a sua casa. Bom, e agora antes da gente sair para o intervalo, tem código do dia para você. Hoje a gente falou aqui bastante sobre a mudança, sobre fugir do diabo e se aproximar mais de Deus. E o nosso código tem a ver com isso, hein? Tá na sua tela e diz o seguinte: corre, foge, deixa isso para trás. É isso que essa palavra quer para você, pelo mal que alguma coisa te faz. 9 letras e no final 2 letras que te ajudam a respirar. E aí, já descobriu o que fazer para sair do mal e ao lado do bem-estar? O que te ajuda a respirar, GG? Você tem alguma ideia aí? O que me ajuda, Leide, é o... Eu não vou falar porque vai ser muito fácil. Não, mas pode falar. O Posso pessoal falar? Pode. Então o que me ajuda é o ar. Muito bem, já deu para descobrir então quais são as 2 palavras finais do nosso código AR. Se você já sabe a resposta e quer ganhar esses 2 prêmios, CD do Luiz Cláudio e o livro Orações, fala com a gente pelo Twitter, @códigoabertoNT ou pelo Facebook Código Aberto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Para você que quer abandonar hábitos antigos para se aproximar cada vez mais de Cristo, está de volta o Código Aberto. Hoje o título do nosso programa, você sabe, né? Foi Reforma, a vontade de crescer e mudar. A gente falou hoje várias vezes aqui sobre
acreditar que Cristo quer que você mude, que Ele te dá o poder para isso, e aí você precisa dar o primeiro passo. E a cada dia você continua andando e Deus te fortalece nesta caminhada. E falando em caminhada, vamos diretamente caminhando para o código do dia que está na sua tela e diz o seguinte: corre, foge, deixa isso para trás. É isso que essa palavra quer para você. Pelo mal que alguma coisa te faz, 9 letras e no final 2 letras que te ajudam a respirar. E aí, já descobriu o que fazer para sair do mal e ao lado do bem-estar? O GG já deu uma dica no final do último bloco, hein? As 2 últimas letras são A e R, ou seja, ar, que te ajuda a respirar. Olha, tá muito fácil o código do dia. Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e concorra ao CD Luiz Cláudio e também ao livro Orações. Já descobriu em casa? Não? Bom, acabou a sua chance porque agora a Etienne, eu olhei para a Etienne e falei, é a Etienne agora que vai dar a nossa resposta do código do dia. Justo. Qual que é? Eu que recebi a cola. A primeira que descobriu aqui foi a Flávia, né? Ela falou, eu já sei e tal, mas agora vamos ver, Etienne, qual é a palavra? Abandonar. Muito bem, abandonar para você que fala do Rio de Janeiro, abandonar para você que fala do interior de São Paulo, mas enfim, independente de onde você esteja, você precisa abandonar o pecado para se aproximar cada vez mais de Deus. Se você acertou, o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear os nossos 2 prêmios de hoje entre aqueles que acertaram a resposta. Pastor Binho, é com você. Vamos colocar as coisas de maneira prática. O programa vai terminar após a música. Você sai do seu local, vai para o seu quarto, fecha a porta. Em um papel que você possa queimar, jogar fora ou esconder para que ninguém veja. Coloca ali quais são os hábitos pecaminosos, errados que você pratica e que você quer vencer. Coloca ali e escreve eles. Depois que você visualizar, e seja sincero, porque não adianta fazer isso se não for sincero. É para você, não é para ninguém, é para você. Escreve aquilo ali e agora começa a planejar como você vai organizar seu dia para que mentalmente você possa auxiliar o Espírito Santo para que ele possa te ajudar nisso. Então você escreve ali e pensa, olha, esse assunto aqui eu preciso melhorar, eu preciso crescer nesse assunto. Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer assim, assim, assim. E depois, não esquece isso, por favor, por amor a Deus e por amor a você. Organiza a sua agenda devocional na primeira hora do dia. Coloca ali, estudar a Bíblia. E a gente tem um Reavivados por sua palavra que ajuda, porque a gente está tweetando e está todo mundo participando. Coloca ali, ter no mínimo tantos minutos de oração, minha conversa com Deus. E faz uma decisão diária. Cada dia que você estudar a Bíblia, eu vou colocar isso em prática. Como é que eu vou colocar em prática isso hoje? Então está dizendo lá sobre amar ao próximo. Como eu posso amar ao próximo hoje? Se planeje. O Senhor Deus e o Espírito Santo vai se aproximar de você, vai trabalhar na sua mente e vai ajudar você a fazer coisas que você nunca pensou. Porque a gente sabe, e isso é tema de algumas lições para frente, que nós faremos coisas maiores do que os discípulos fizeram, porque esta é a promessa. Muito bem, se você quer que essa promessa seja cumprida na sua vida, creia, dê o primeiro passo e siga rumo ao alvo, como disse o pastor Binho. Então não esquece, depois que acabar o código aberto de hoje, depois da música, vai lá, faz a sua listinha de coisas que precisam melhorar, né, pastor Binho? E peça que o Espírito Santo possa te ajudar a cada dia. Bom, o momento da discussão vai ficando por aqui, o código aberto vai ficando por aqui, ainda tem música para você no código aberto, mas a gente volta a se ver na próxima semana. Eu, você e a Liga da Esperança do Código Aberto. Um abraço e até a semana que vem. É que eu descobri e o céu daqui perdeu o azul, que é de graça a tua graça pra mim, que de novo tudo novo me traz e se faz, enfim. É que eu descobri que eu não queria ver, pra não
te pertencer e hoje já não sou mais eu quem vive em mim. A Cristo eu digo sim e hoje já não sei mais onde começa eu, onde termina Deus em mim. É que eu descobri que o choro à noite às vezes vem, mas o dia traz o sol também. E não acomodar com o que incomoda Deus é pro meu próprio bem também. É que eu descobri que eu não queria ver, pra não te pertencer e hoje já não sou mais eu quem vive em mim. A Cristo eu digo sim e hoje já não sei mais onde começa eu, onde termina Deus. E hoje já não sou mais eu quem vive em mim. A Cristo eu digo sim e hoje já não sei mais onde começa eu, onde termina Deus